Olá você telespectadora, olá você telespectadora. A partir de agora, você acompanha aqui na TV Cultura o Opinião Litoral desta quarta-feira. Temos dois comentaristas participando, o médico Benjamin Rodrigues Lopes, o advogado e jornalista Marcelo Pavão, e a gente recebe hoje com muito prazer aqui, com muita honra, de novo, o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal, da nossa região, da região de Santos, que é uma das mais importantes do Brasil em termos de verificação, principalmente por causa do Porto de Santos. A gente vai começar conversando com Elias Carneiro, justamente. Todo mundo tem medo do leão, né, Elias? Todo mundo tem medo do leão, o africano lá, e todo mundo tem medo do leão aqui no Brasil, que é o símbolo do imposto de renda. Tem novas regras para o Imposto de Renda 2023, é para a gente ficar com mais medo ou com menos medo? Boa tarde. Bom, boa tarde a todos, muito bom estar aqui com o Benjamin, Marcelo, com o Paulo, poder retornar a esse programa tão importante como comunicador que é o programa através da sua pessoa, Paulo. E nós levamos a mensagem que o Imposto de Renda da Receita Federal é importante destacar que, primeiro, é o sistema mais moderno do mundo. A próprio Bill Gates elogia constantemente o nosso modelo de sistema, tanto de controle aduaneiro, chamado Siscomex, como também do imposto de renda. Outra coisa muito interessante, o imposto de renda, ele praticamente há 20, 22 anos que ele não muda. A regra praticamente quase igual. O que nós estamos evoluindo? Evoluindo para que dentro de 2 a 3 anos a pessoa não vai mais fazer a declaração, ele vai receber pronta. Já pode fazer isso hoje. Só que hoje é optativo. Você entra lá, ela já está pré-preenchida através de uma coleta de dados de um computador chamado ARPA, que é o computador mais moderno que existe no mundo. Ele concentra todos os dados do contribuinte e joga para o imposto de renda, a pessoa só faz os ajustes necessários para quem quiser de maneira optativa. Como eu falei há pouco, ele deverá ser obrigatório dentro de 2 a 3 anos. Você recebe ela pronta, faz os ajustes e envia. A novidade desse ano são poucas, pouca coisa mudou. Basicamente, quem opera em Bolsa de Valores acima de 40 mil por ano tem que fazer a declaração, é a grande novidade que nós temos aí. O prazo também, normalmente, seria abril, passou para 31 de maio, então são pequenos ajustes que o contribuinte terá que fazer na sua declaração. Agora, é importante que o contribuinte faça a declaração, porque, como eu falei aqui, o sistema informatizado hoje da Receita Federal é muito bom, ele chega a ser quase perfeito. A pessoa que omitir a declaração, que não fizer a declaração e omitir alguns lançamentos, naturalmente o próprio computador vai fazer a comunicação a ele para que esse contribuinte faça a declaração ou retifique. A Receita Federal, antes de tomar qualquer atitude, ela dá oportunidade ao contribuinte para que faça os seus ajustes necessários para que não sofra punição. Hoje, então, o contribuinte já tem a opção de acessar o site da Receita Federal com o seu CPF e encontrar uma declaração pronta? Já tem a declaração dele pré-pronta, ele só faz os pequenos ajustes e manda para frente. Isso nós já temos há 2 anos essa questão. Com isso, você fica com mais medo do imposto de renda ou menos, Benjamin? Boa tarde para quem está nos assistindo agora, ou à noite na representação. Na verdade, hoje é um programa tenso. Poucas vezes eu já tive tanto medo de sentar do lado de alguém aqui na bancada. Na verdade, a gente brinca muito, e a primeira pergunta é se essa declaração pronta já vem com modo sonegação incluso, essa opção. Claro que não. Mas no Brasil a gente vive uma situação muito atípica. E isso é uma das cobranças que a gente faz a este governo. O imposto de renda pode ser seguro, eficaz, mas ele é justo. Quem declara o imposto de renda recebe no seu retorno em saúde, educação, segurança pública, algo equivalente ao que ele paga? A tabela do imposto de renda é uma tabela corrigida nos últimos anos? Essas perguntas que a gente já sabe a resposta. Não são justas. Hoje o Brasil, e eu posso ser desmentido aqui do lado, isso é o medo maior, quem paga imposto de renda é quem não tem renda, é quem trabalha. O nome não é muito apropriado. E a gente vive uma situação muito complexa no Brasil. A gente se orgulha da eficácia, da segurança dos dados. Engraçado. Era o país que tinha um presidente que desconfiava das urnas eletrônicas.
mas que ao mesmo tempo tem orgulho do sistema de informatização do imposto de renda. Claro que a gente sabe que é seguro, mas que a gente poderia ter a nossa carga fiscal aliviada, poderia. Elias, essa questão que o Benjamin apresenta tem até o uso de uma expressão, né? Renda, porque o salário do trabalhador ele é definido como rendimento, né? Ou seja, como renda. Então, é imposto de renda, embora seja uma renda do trabalho e não uma renda da aplicação do capital, que tem novidade, né? Aplicou na Bolsa mais de 40 mil, vai ter que pagar, vai ter que declarar com imposto de renda, né, Elias? Bom, nós temos que... Mas tem uma outra questão que o Benjamin apontou, que é mais importante ainda, que é a não correção daqueles valores que referenciam o imposto de renda, as alíquotas. Olha, nós temos que saber separar aqui os dois assuntos. Uma coisa é o imposto de renda, que é um cumprimento de norma. A Receita Federal cumpre o que determina a lei e cumpre com muita maestria. Não são vocês que Nós fazem a lei. Nós somos cumpridores da norma. Né? As pessoas precisam entender isso. Existe a lei do imposto de renda, a Receita Federal se adapta a ela e faz a execução. Essa é uma questão e eu tenho certeza que nós fazemos com muita maestria. A outra questão é a destinação do dinheiro, que também não é a Receita que determina. Né? A Receita é um órgão arrecadador. A destinação do dinheiro não compete a nós, compete sim a questão do orçamento público. Agora, por outro viés, nós temos algumas questões políticas no sistema tributário muito interessante. Por exemplo, a correção da tabela de imposto de renda. Esse assunto é permeado pelo sindicato há mais de 20 anos. O nosso sindicato lançou uma campanha nacional muito grande, há cerca de 20 anos atrás, eu fui um dos precursores disso em Brasília. Com muita pequena margem, nós conseguimos uma pequena correção no governo Dilma Rousseff, muito pouco. O presidente Lula falou que a partir do ano que vem começará a fazer a correção da tabela. O fato é que nós temos uma defasagem de 156%, sacrificando principalmente as pessoas de menor poder aquisitivo e a classe média. E o governo, infelizmente, todos os governos vão fazer justiça, do presidente Fernando Henrique Cardoso até o presidente Bolsonaro, repito, com uma exceção pequena da presidente Dilma, todos não corrigiram a tabela de imposto de renda, o que é um grave erro, porque acaba, como eu falei aqui, atacando a fonte de renda principal do assalariado, que é o seu salário. Então, essa questão é a questão fundamental. Com relação à justiça fiscal como um todo, que o Benjamin, permite chamar assim, Benjamin? Lógico. Coloca como tema fundamental, o Brasil realmente é um país de justiça fiscal zero. Tá? O nosso sindicato tem buscado campanhas nacionais com vários itens para que a gente possa melhorar a tributação. Como, por exemplo, eu falei aqui já no programa passado, a tributação sobre iates e jatos, que nós não tributamos, justamente para tentar equalizar essa justiça fiscal. Quando eu vejo episódios que querem tributar aquela pessoa que compra o seu produto pela internet, e eu vejo que os grandes fortunas não pagam imposto, lucros de dividendos não são tributados, isso realmente é uma falha da justiça fiscal. Elias, explica melhor para a gente o que significa essa não correção dos valores do imposto de renda em relação às alíquotas, porque é um nonsense completo, né? A inflação eleva o valor nominal do dinheiro e ele fica mantido ali no imposto de renda com o valor nominal antigo, ou seja, a pessoa não ganha mais, ela só tem o valor corrigido pela inflação e ela cai numa outra faixa de contribuição, não é? Só para Elias, eu só queria colocar, que é para a gente poder cutucar um pouco o Elias, porque a posição que o Elias tem é uma posição muito desconfortável, porque ele coloca bem claramente, ele é um funcionário público, como eu sou um funcionário público, nós seguimos as regras do funcionalismo. Às vezes, a gente não concorda com elas, mas temos que segui-las. Ao mesmo tempo, o Elias também é um brasileiro que percebe como algumas dessas regras não estão corretas. Essa da não correção é uma delas. Só pegando o gancho do Paulo, para o telespectador entender. Se você tem um salário mensal de 2 mil e ao longo do tempo sofre uma correção natural e chega a 3 mil reais, antes você não era tributado. Quando você passou para 3 mil, você passou a ser tributado. Consequentemente, aquele ganho de salário que você teve, aquela correção, ela é engolida pela falta da correção da tabela de imposto de renda. Isso é um grande problema.
Né? E também é verdadeiro lá em cima. Aquela pessoa que tem uma alta renda, né, ele já vai continuar sendo tributado, ele não deixa de ser tributado, ainda que ele tenha um aumento salarial. Né? E aquele que está no meio, que tinha uma tributação pequena, à medida que ele vai tendo reajustes naturais, salariais, em virtude, por exemplo, da inflação, ou por mérito, né, ele passa a mudar a faixa e passa a ter uma tributação maior. Pavão, isso é um nonsense, né? Boa tarde, que você não falou nada até agora. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Benjamin. Boa tarde, Elias. Um prazer tê-lo aqui. Realmente. Que pouca gente sabe aqui na região, mas Santos tem uma TV comunitária, deve muito ao Elias Carneiro pela briga da TV Com. Acompanhei muito tempo. E quero aproveitar, antes das dúvidas, já estão tirando tudo, eu queria aproveitar o espaço aqui, não sei, devo falar por muita gente, para agradecer a todos os profissionais da Receita Federal por serem profissionais com P maiúsculo, por serem servidores públicos com honra. A gente, não vale a pena a gente ficar detalhando, mas recentemente tivemos a comprovação de atos profissionais e que o auditor fiscal, lá, o seu colega, ele resistiu até a um desmando do chefe maior que estaria lá politicamente. Então, assim, eu queria, em meu nome, em nome de todos os brasileiros que concordarem, agradecer, porque a gente não tem essa oportunidade de agradecer a vocês por serem brasileiros que nos honram. Pelo menos a mim, eu tenho o maior orgulho de falar, graças ao serviço público, à estabilidade, à falta de política em cima de vocês, é que a gente está hoje aqui falando do sistema mais completo do mundo, do sindicato buscando uma igualdade tributária. Então, eu, em vez de fazer pergunta, eu quero aqui ser chat, eu quero te agradecer e agradecer a toda a instituição. Você está se referindo ao episódio das joias? Das joias, do colar. Que o auditor fiscal resistiu a todas as pressões, inclusive do chefe da maior Receita, da que era Receita. um cargo político, né, Exato. indicado pelo Bolsonaro. E a gente discutiu isso da última vez que o Elias esteve aqui, e isso se deve, sem nenhuma dúvida, à estabilidade no cargo, né? Olha, Paulo, essa é uma questão. Primeiro, Marcelo, eu queria agradecer muito gentilmente as suas palavras, né? Dizer que a Receita Federal ela é um órgão de excelência. Eu tenho 30 anos de Receita Federal. Né? A nossa instituição ela preza pelo técnico, pela ciência da área tributária. Nós temos isso muito engajado, tanto na área previdenciária, área aduaneira, na área fazendária. Isso é muito forte. Nós temos uma missão aí, possivelmente, de ter que aumentar a arrecadação do país. Agora, nós, em termos de sindicato, a gente quer aumentar a arrecadação, mas uma arrecadação justa. A gente não quer penalizar a classe média e o assalariado, como eu falei aqui, que está extremamente estrangulado. Nós temos total consciência disso. Agora, vou repetir, não cabe isso à Receita Federal. Sim. A Receita Federal faz as sugestões. Compete isso aos legisladores, para poder sim dar instrumento para nós podermos agir. Mas enfim, voltando à questão do episódio lamentável das joias, né, ali na realidade foi um trabalho que a gente faz no dia a dia, não é a primeira pressão política que nós temos na Receita Federal, eu tive inúmeras, né, mas o nosso cargo ele é extremamente técnico, né, e nós temos que agir tecnicamente dentro de que aquilo permite a legislação. Nós temos pouca margem, né, de discricionalidade para agir. E, naturalmente, a estabilidade ela é essencial para os servidores públicos, principalmente para os servidores que têm alto poder de decisão, como policiais, promotores, magistrados, né, auditores, enfim, são essas carreiras em especial que têm que estar, assim, sob o manto da estabilidade para poder agir em nome da sociedade. Opinião para o intervalo bem rapidinho, fica com a gente que a gente já está de volta já já. Voltando com a opinião litoral desta quarta-feira, o Benjamin Rodrigues Lopes, médico, o advogado e jornalista Marcelo Pavão são os comentaristas da quarta-feira e a gente recebe o presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais em Santos, o Elias Carneiro. Pavão, já que a gente falou das joias, explica essa mudança de posição
da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro em relação a um dos conjuntos de joias? Então, a ex-primeira-dama, dona Michele, ela havia dado várias entrevistas dizendo que não havia recebido nenhuma das joias, né? E são 2 pacotes, um com joias femininas e um com joias masculinas. São 3, né? Um estava de posse do presidente Jair Bolsonaro, o segundo de posse dela, agora, e o terceiro foi o que ficou retido. Isso, né? É o terceiro, então, o que não passou já de cara. E ontem, em depoimento à Polícia Federal, a responsável pela documentação patrimonial do Palácio do Planalto, ela afirmou que entregou um pacote de joias à ex-primeira-dama. Questionada, né, após essa afirmação, a ex-primeira-dama informou que recebeu em casa as joias. E aí ela ficou num jogo de palavras, tanto quanto duvidoso, em relação a... eu morava no palácio, então eu recebi em casa. Né? Recebi em casa porque eu morava no palácio. E desconversou, que é igualmente lamentável. Mas o fato é que as joias foram entregues e agora foram devolvidas e estão no cofre agora. E já que a gente falou das joias, o Benjamin pode comentar o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro hoje de manhã, não em relação às joias, que ele já prestou esse depoimento anteriormente, mas em relação aos atos de 8 de janeiro. Eu vou fazer minhas as palavras que parece que ele usou. Nada a declarar, não sei de nada. E ele passou o dia ontem ensaiando várias vezes. Nada a declarar, nada a declarar, nada a declarar. Então, é compatível. Eu até brincava que o problema da Polícia Federal é não ter colocado um cercadinho lá, porque aí ele fala à vontade, usa impropérios, se arroga a sua autoridade, que agora, graças a Deus, não tem mais. E como nós estamos hoje num dia especial, com os auditores fiscais representados pelo seu presidente, ontem me aconteceu algo muito interessante, porque, claro, eu me vejo como o rapaz que faz todo ano o imposto de renda e paga, e que vê na Receita Federal quase um inimigo. Mas ontem eu fiquei pensando um pouco, e por isso pedi permissão para o Paulo para falar desse assunto. Eu atendi uma pessoa, não vou dizer o nome nem o cargo, que trabalha na fiscalização do Porto de Santos. E ela falou que eles estão com medo, porque eles estariam sendo acossados por um grupo de criminosos que tem interesses no tráfico de drogas, na passagem. E aí eu fiquei pensando quão é exposta essa carreira. A gente vê que o auditor fiscal dentro do país recebe bem, mas ele tem uma função muito complicada. De um lado, a pressão da autoridade, do lado, o crime organizado. É verdade isso, Carneiro? Essa situação está ocorrendo mais no Porto de Santos? Bom, primeiro, Benjamin, vamos deixar bem claro, a Receita Federal, a Receita Federal é uma grande aliada da sociedade brasileira. Né? Não é aqui em poucas palavras que eu vou conseguir falar o tamanho da instituição que nós participamos. Mas deixa eu te explicar uma coisa, Carneiro, eu sou médico. Pois não. A Receita Federal é que nem médico de posto de saúde. Quando a criança faz bagunça, todo mundo fala, o médico vai te dar uma injeção e tem medo da gente. Se a gente não declara, o leão te pega. Então nós estamos iguais nisso. Bom, mas trabalhamos, mas as pessoas agora, têm medo. Nós temos o nosso papel, como eu já falei aqui, a ser cumprido. Agora, a Receita Federal ela vai muito além do imposto de renda. Vou dar alguns pequenos exemplos. Doações. A Receita Federal é um órgão que faz doações enormes para várias entidades no Brasil, principalmente através da Secretaria dos Menores Carentes no Brasil como um todo. Né? Nós fazemos doações enormes para as Forças Armadas, de bens apreendidos. Né? Enfim, a Receita Federal ela tem na sua missão, inclusive, proteger a sociedade contra a saída e entrada de armas, munições e drogas. O Porto de Santos bate recordes em cima de recordes de apreensão de cocaína. Nós apreendemos no ano passado 19 toneladas de cocaína no Brasil, dos quais 85% foram pelo Porto de Santos. E olha que é engraçado a reflexão. Na realidade, quando a gente apreende a droga aqui que está sendo exportada, nós não estamos protegendo o Brasil, nós estamos protegendo o país que iria receber a droga. Quer dizer, é até uma questão que precisa ser discutido em tratados internacionais. Esse custo que nós temos de deslocar uma equipe para apreender uma droga que, por exemplo, estava indo para a Holanda,
A quem compete? Né? O Brasil está arcando com esse custo, quando na deveria as outras comunidades pelo país, pelo mundo afora, deveriam estar arcando com esse custo. Mas, na questão principal que você coloca, esses colegas que estão à frente, sejam nas fronteiras, como eu já trabalhei constantemente em várias fronteiras do Brasil, sejam esses colegas que estão aqui no Porto de Santos, que não deixa de ser uma fronteira, eles estão muito expostos. Né? Então é muito comum a gente reunir os colegas e pedir encarecidamente que façam mais rodízios e que evitem aparecer muito publicamente por causa de proteção à família dele e à sua própria. Né? Já tivemos casos de auditores serem assassinados, e infelizmente faz parte do risco do nosso trabalho, mas que a gente não gosta, naturalmente, que isso venha a ocorrer com a frequência que não tem ocorrido. Felizmente, nós temos tido a proteção devida das instituições de segurança pública. Agora, Elias, é uma conta simples, né? Você falou em 19 toneladas apreendidas no Brasil, 85% em Santos, significa que mais de 16 milhões de toneladas. Esse ano vão ser mais de 20 milhões de toneladas de cocaína. Não, 20 toneladas. 20 toneladas. 20 toneladas, isso. Eu falei em milhões porque a conta é simples. Se um quilo de cocaína custa 20 mil dólares, uma tonelada custa 20 milhões de dólares. Certo, perfeito, muito dinheiro. Perfeito. Isso, 20 mil dólares, uma cotação por baixo. Então, é muito dinheiro. Quando a gente fala em apreensão, a gente fala assim, se pegou 20 toneladas, arredondando as 16 em Santos, é porque passaram 200, porque a amostragem de cargas é mais ou menos 10%, não é? Mas uma tonelada que seja apreendida é um prejuízo brutal para os traficantes, não é? Mas essa quantificação, Paulo, de quanto estaria passando em cima do que nós pegamos... É chute, né? Isso são suposições. Né? Nós corremos, inclusive, o risco de ter uma denúncia de que tem droga no container A, nós vamos lá e realmente tem, e na verdade estão passando outros containers com droga. Quer dizer, isso por mais... sistema por mais moderno do mundo que queira controlar, isso, infelizmente, pelo volume de carga que nós temos, isso daí pode acontecer e deve estar acontecendo. Né? Agora, claro que a gente fecha todo o sistema de inteligência para minimizar esse risco, né? E aumentar a chance de apreensão. E é o que tem acontecido, e não só no Brasil. Né? Os tratados internacionais têm que trabalhar nesse sentido. Agora, com relação ao prejuízo financeiro para o sistema dos cartéis de traficantes, penso eu que isso daí muitas vezes pode ser uma questão pequena perto do todo, penso eu. Não tenho essa quantificação, mas acredito eu que existe por detrás de uma estrutura internacional de tráfico de droga muito pesada. Né? Quer dizer, eles perderem uma parte da droga, penso eu que deve estar, né? E com isso eu não quero banalizar a questão, mas talvez isso daí esteja dentro do custo deles de prejuízo que eu penso que eles têm que assimilar e resolver com o próprio grupo deles. Que agora nós, independente disso, nós vamos continuar agindo 24 horas por dia. Nessa conta que você faz, 20 toneladas, dá mais ou menos 400 milhões. É muito dinheiro. E quando a gente fala em 400 milhões, é um poder que está atrás de dólares, armas, com a Receita Federal, ou a fiscalização, ela tem aparelhagem à altura da necessidade? E a minha segunda pergunta é assim, você falou e você tocou num assunto que eu nunca tinha pensado muito. Quando eu evito que a droga está saindo do Brasil, eu estou protegendo o país lá fora, geralmente a Europa, a União Europeia, e estou perdendo divisas, é o dinheiro que não entra. O contrário, o que a gente apreende que está chegando irregularmente no Brasil? É importante? A quantidade de contrabando que entra no Brasil, que a gente consegue detectar, é significativa? Olha, o Benjamin, a Receita Federal, ela passa por uma dificuldade orçamentária muito grande. Né? O Brasil está passando, nesses últimos 5, 6 anos, um desajuste orçamentário muito grande. E a Receita não está fora disso. Né? Você comentou há pouco que a gente recebe muito bem em termos salariais, foi isso que eu entendi. Não é bem assim. Não, tá? Em relação ao resto da população, claro. Somos uma elite, claro, médicos, advogados, temos que ser. Mais do que a gente mereceria ganhar. Sim, agora, você tem que ter um auditor fiscal,
os funcionários da Receita Federal têm que ter uma boa remuneração, até para poder trabalhar com tranquilidade, exercer a sua obrigação, e até porque nós temos exclusividade. Eu não posso ter nenhuma outra atividade, não é permitido a mim, a não ser de professor. Tirou disso, eu não posso exercer nenhuma outra função enquanto eu estiver vinculado à Receita Federal. E nós estamos com um problema há 7 anos, tá, que o governo federal, simplesmente os governos que passaram, não resolve. É a questão da remuneração nossa, da recomposição de perda salarial, né? E junto com isso, vem uma série de solicitações nossas de logística para a Receita Federal, que nós, infelizmente, estamos com muita dificuldade. A principal delas era a falta de pessoal. Quando eu estive aqui no último programa, eu tinha dito que sairia um concurso, e saiu, foi realizado recentemente, que nós vamos recompor um número muito pequeno de auditores e de analistas tributários. Com isso, a gente acaba não atendendo o que a gente gostaria de atender em termos de função de exercício da mão de obra. Então, essa é uma dificuldade. Agora, não basta somente a gente ter pessoal. Nós precisamos investir em inteligência, precisamos investir em scanners, precisamos investir em drones, em aeronaves, quer dizer, nós estamos muito carentes disso ainda. Ainda que nós tenhamos dado um avanço, nós ainda estamos carentes nessa necessidade logística. Agora, Pavão, hoje de manhã a gente comentou na Jovem Pan que um método simples foi adotado em Mato Grosso do Sul para a resolução de homicídios, que tem um homicídio, manda 2, 3 agentes ficarem ali enquanto as pessoas estão discutindo, pega as pistas e vai atrás das pistas depois. É o maior índice de resolução de homicídios do Brasil, perto de 90%. A Receita tem uma técnica interessante de exame de documentação para verificar o embarque de drogas. Verifica a documentação e diz assim, essa empresa aqui nunca exportou esse tipo de carga. Ou essa outra empresa nunca exportou nada, de repente está exportando. A razão social dessa empresa é trabalhar com isso, mas ela está exportando aquilo. É uma técnica simples e que dá resultado também. É inteligência, que a pessoa, o auditor tem que parar, ele vai analisar, que é o que o Elias estava falando. A gente precisa ter toda uma estrutura para você parar e poder investir na inteligência. A empresa cerca a fazenda, de repente ela vai exportar algodão, né? Exato. Eu queria pegar um gancho na fala do Elias agora, como estavam falando do negócio de remuneração e tal, e uma coisa que me deixou muito assustado, aquele episódio da troca de etiquetas das duas que foram detidas lá na Alemanha. Eu queria tocar num assunto específico. Tanto aqui no Porto, quanto nos aeroportos, as notícias são de que profissionais que até ganham muito pouco têm uma responsabilidade muito grande. No caso lá daqueles profissionais lá que trocaram a etiqueta, eles são terceirizados, é uma empresa que chutando muito alto, eles devem ganhar R$2.000 por mês. Então, a cooptação dessas pessoas é muito fácil. Eu tenho notícias aqui no Porto de Santos de situações que chegam às quadrilhas e falam para o pessoal que está na vigia, fica de costas, que não vai acontecer nada contigo, a gente entra, faz, sai e depois tem um presente aqui para você. Aí você vai ver, são pessoas que ganham R$2.000, R$3.000 no máximo. A minha pergunta objetivamente, Elias, nesses postos estratégicos, cabe essa terceirização, essa precarização da responsabilidade? O Elias Carneiro responde depois do intervalo. Vamos. Voltando com a opinião litoral desta quarta-feira, a gente recebe o auditor fiscal Elias Carneiro, presidente aqui em Santos do Sindicato Nacional dos Auditores, e temos a participação do Marcelo Pavão e do Benjamin Rodrigues Lopes, que são comentaristas. Pavão, repete rapidamente a pergunta que você fez para o Elias antes do intervalo, que eu interrompi com o intervalo. Não tem problema. Então, a questão é que tanto os servidores do aeroporto que trocaram a etiqueta, quanto aqui no Porto, a gente já tem notícia de cooptação de profissionais que têm um salário reduzido, que têm um salário não é alto. Então, a cooptação ela se torna muito fácil. Não é uma questão de honestidade, é uma questão, às vezes, de necessidade.
E a pergunta é, esses serviços, tanto de segurança dos portos, quanto das bagagens nos aeroportos e serviços auxiliares, não é uma imensa responsabilidade? Porque agora nós tivemos 2 brasileiras que ficaram presas 38 dias porque foi trocada a sua bagagem. Uma bagagem que, quando ela é entregue no check-in, você imagina que tem toda uma segurança. Só que a gente vê que a terceirização no Brasil está sendo utilizada sem limites. Ou estou exagerando, Elias? Bom, antes de eu responder a tua pergunta, Marcelo, eu deveria voltar numa questão que o amigo Benjamin falou, que eu acabei não respondendo. Você falou das cargas que entram no Brasil. Né? Como bem colocou o Paulo, o modal hoje de controle da aduana brasileira, ela é muito diferente de 20 anos atrás, 30 anos atrás. Hoje nós não estamos mais vendo a carga diretamente, a gente vê o importador ou o exportador. Né, se for no caso de exportação. Explico melhor. Se você está fazendo uma importação, por exemplo, de uma carga de 10 milhões de reais e tem um capital social de 5 mil reais, tem alguma coisa que não está fechando. Então o próprio computador já faz essa análise e já separa essa carga. Nós vamos conferir a carga nesse caso. Mas existe uma prévia, um filtro, visando o quê? A pessoa jurídica ou a pessoa física. Isso é o mais importante. Isso é um trabalho de inteligência. Isso é um trabalho de inteligência. Né? E não é só isso. A gente também tem um... Tem apresentado bons resultados? Tem excelentes resultados. Excelentes. A gente mede pela separação do canal de seleção e o resultado efetivo. Quer dizer, de quantos % daquilo que nós segregamos pelo canal de seleção nós conseguimos ter êxito. Isso está chegando quase a 100%. Tá? Talvez um pouco menos. E um outro exemplo, a carga que está sendo exportada ou está vindo para o Brasil, pelo importador A, se tem correlação com o objeto principal do importador. Dou um exemplo assim bem rápido. Né? Se você é fabricante de vidro, por que você está importando um carro? Né? Existe uma incoerência, você vai ter que explicar isso para a Receita Federal. E umas outras questões que o próprio computador faz a prévia, faz a inteligência, aí sim segrega para nós auditores fazendo o monitoramento. Agora, Elias, tem alguma coisa que é interessante de você explicar para a telespectadora, para o telespectador também, que foi essa polêmica recente em torno da taxação ou não de compras no exterior pela internet até o valor de $50. Porque montar uma estrutura para fiscalizar isso vai custar mais do que o que vai ser arrecadado, provavelmente. É muito trabalho, porque é muita compra pela internet que vem de fora. Mas, por outro lado, tem aquela picaretagem que pode ser descoberta por trabalho de inteligência, que é uma empresa compra 1.000 compras de $49 do mesmo item. É evidente que não é para consumo pessoal, né? Bom, primeiro, Paulo, nós na Receita Federal, quando trata de aduana é comércio internacional, entrada e saída de mercadoria. Nós não vemos o foco nosso, não é a arrecadação. Nosso foco é o controle da carga que entra e que sai. Né? Naturalmente, à medida que a gente vai fazendo apreensões ou lançamentos tributários, isso vai aumentando a arrecadação, mas não é o nosso foco principal. No caso aí que você coloca aqui dos $50 da isenção, eu até tenho um artigo meu publicado recentemente no jornal, né, onde eu faço críticas à proposta do governo. Né, porque a pessoa que vai para o exterior tem direito a quase $2.000 entre free shop e importação e não tem tributação, por que aquele que compra de $50 vai ter? Agora, por isso que nós defendemos, inclusive, até o aumento dessa isenção. Agora, nós temos que ter um controle disso. Né? O Estado tem que investir através da Receita Federal para que tenha um controle, para que isso não vire banalização e vire caixa 2. Essa é a questão. Mas que nós temos que separar uma coisa. Uma coisa é a tributação acima de $50. Outra coisa é o controle disso. Tá? Cabe à Receita Federal fazer o controle e cabe aos governantes de plantão darem estrutura não só tecnológica, como de pessoal. Não sei se eu me fiz claro na resposta. Questão complicada, é complexa. Não, ela tem duas vertentes. A questão da justiça fiscal, né? Repito, aquela pessoa que foi para a Inglaterra pode trazer até $2.000. $1.000, né, de compra no exterior, mas $1.000 no free shop. E aquele que compra $50 aqui, $100 vai pagar imposto e o outro não paga. Quer dizer, é uma falta de justiça fiscal.
e outra coisa é o controle disso. Mas agora eu queria responder a pergunta do meu amigo Marcelo. Ele, em resumo, diz o seguinte: essa terceirização dos órgãos de segurança não está fragilizando o país, não está fragilizando o mundo? E para isso eu vou me socorrer do atentado de 11 de setembro, se não me engano foi em 2001, né? Isso. Tá? Aquele atentado, ele trouxe um relatório muito amplo, né? E o principal fator que colocaram como fragilidade no controle das aeronaves foi a terceirização. Foi o principal fator. Por quê? Porque 90% dos controles aéreos americanos, seja ele aéreo de radares, seja ele de terra, no sentido de controle de bagagem, eram terceirizados. Então, esse foi a principal questão apontada. E com isso, ressurgiu uma coisa chamada ISPS Code, que é um código de 64, que trata de segurança de portos e aeroportos. E o Brasil, na minha maneira de ver, está equivocado nesse sentido. Está cada dia terceirizando mais os serviços de segurança e deixando o Estado mais distante disso. Porque uma coisa é um agente, funcionário público, cometer uma troca de etiqueta de maneira a prejudicar, facilitar o tráfico de droga, ele vai responder criminalmente diferente daquele da iniciativa privada. Então, nós temos que ter esse peso de duas medidas. Por isso que eu sou contra esse tipo de terceirização. Mesma coisa quando você vai embarcar para o exterior. Né? Pegando um outro exemplo, você entrega o passaporte, né, quando não é automático, hoje tem muitos gates automáticos, né, mas quando não é, você entrega para uma pessoa que não é sequer da imigração. É um terceiro que tem acesso aos teus dados. Quer dizer, isso é muito perigoso, isso é uma fragilização do Estado. Então, nós temos que... A sociedade precisa repensar nisso. Agora, esse repensar vai envolver custo, que envolve contratação de mão de obra em termos de Estado, com estabilidade e tudo mais. Agora, o que nós não podemos mais permitir é que o sistema fique vulnerável a ponto de que aquela pessoa vai ser cooptada, sabendo que se pegar a punição é muito pequena, que no Brasil a punição é muito branda. Ele sabe que o risco dele de punição é muito pequeno. Às vezes ele pensa que compensa correr o risco em virtude do baixo salário que ele tem e coloca em risco a sociedade. E quando a gente pega esse exemplo da Alemanha, o que deve ser engraçado, que as pessoas não pensam, quantos já deve ter acontecido isso e não foram pegos? Exato. Pegaram isoladamente esse caso, né? Mas e quantos passaram já? E qual é a saída que nós temos para cuidar disso? A saída é traumática, é botar um esquema de segurança do Estado nos portos e aeroportos com funcionários públicos capacitados e operando os equipamentos. Tem um programa de televisão que mostra o funcionamento de controle de passageiros, né, de cargas de bagagem de passageiros na Colômbia, na Espanha. Você assiste? Assisto, às vezes eu assisto. Área restrita. É um deles, né? É um deles. É um deles. E já tirou alguma ideia daí? Porque é bem interessante, né? Não, existe Paulo, existe a OMA, que é a Organização Mundial da Aduana. Nós temos constantemente trocas de experiência com os aeroportos e portos do mundo inteiro. Nós temos congressos, etc, etc. E se discute, naturalmente, metodologia de trabalho. Naturalmente, são questões sigilosas que a gente não pode sair falando. Em Cumbica tem algum esquema parecido com esse que é apresentado no programa de televisão? Sim, tem. Em todos os portos e aeroportos brasileiros, nós temos o padrão de trabalho, ele é protocolar da Receita Federal, nós temos um protocolo a seguir e nós seguimos com muita tranquilidade. Bom, voltando para o tema inicial, qual é a data de entrega do imposto de renda? 31 de maio, até dia 31 de maio a pessoa entrega sem multa. Não entregou, pode entregar depois sem problema nenhum. Benjamin, você começou a tremer quando falou dessa data? Tem datas que não dá para lembrar. Esse dia a gente faz questão, é que nem aniversário da sogra. Para que lembrar, gente? E eu, aproveitando o gancho, eu assisto o programa da Área Restrita, inclusive tem episódios do Brasil também. Eu já são vi. Bem interessantes. Um dos personagens dos aeroportos do Brasil foi exatamente o delegado lá das joias. Então, mas ainda não apresentaram nenhum caso parecido com esse das malas trocadas em que as turistas brasileiras foram presas na Alemanha, né? Pelo menos eu não vi. Eu não sei se eu vou falar uma grande besteira, mas eu fiquei pensando que essas turistas que passaram por um calvário, talvez elas tiveram até um pouco de sorte. Porque eu queria ver na hora que o bandido fosse recuperar a mala, como é que ia acontecer com isso. Porque uma coisa é chegar a mala com drogas lá, em algum momento ele tem que recuperar.
Do caso dos importados de $50, eu vou te confessar uma coisa. Eu nunca tinha comprado. Eu também sou que nem o ministro Haddad, só conhecia a Amazon, que eu também comprava livros quase diariamente. Mas por causa do Paulo Schiff, eu fui comprar. E aí eu fiquei horrorizado. Por minha causa? O que eu tenho a ver com isso? Você deu a notícia, eu fiquei pensando, analisando. Eu li o seu artigo, achei de uma coerência absurda, uma questão de justiça social, porque o rico que pode viajar pode trazer uma cota maior. Você achou muito coerente? Extremamente coerente. E por que a pessoa só pode comprar 50? Mas aí eu comecei a ficar bestificado, Paulo, ouvintes, porque as coisas são o preço de banana. E aquilo promove, a médio prazo, uma desindustrialização total no país. Você compra de uma calcinha a um parafuso, a um drone, por um preço que a gente não consegue competir com isso. Em algum momento, a gente tem que sentar e discutir qual é a vocação desse país. Se nós vamos continuar sendo um país do agro, vendendo comida, nada contra isso, vendendo carne, não trabalhando o nosso produto, não agregando valor, ou se a gente vai aprender com a China, que fez uma opção pela industrialização. Em alguns anos, será a maior economia do mundo. Em alguns anos, ela é autossuficiente em tudo. Nós percebemos muito isso no meio dessa pandemia, quando a gente queria máscara e não tinha porque era na China. A gente queria remédio, não tinha porque ou era da Índia ou da China. A gente queria respirador, não tinha porque eram produzidos na China. Essa política, inclusive, é uma política de pensar, nós queremos voltar a ser um país industrializado ou vamos ser um país do agro, porque o agro é pobre? Olha, nós estamos chegando ao final da edição desta quarta-feira do Opinião Litoral e eu estou com a impressão que o Elias vai pedir para voltar rapidamente aqui, o auditor Elias Carneiro, porque ele recebeu muitos elogios. O Pavão elogiou a atuação dos auditores no caso das joias. O Benjamin elogiou a coerência do artigo dele sobre essa taxação das compras pela internet no exterior. Você vai querer voltar rápido aqui para receber mais elogio, Elias? Paulo, primeiro eu agradeço os elogios, né? A gente tem... eu conheço você, Paulo, há mais de 25 anos. Quer dizer, quando ele era um adolescente ainda. A idade tem que trazer para nós a experiência e reflexão, né? E eu prezo muito por isso. Então, quando eu escrevo, eu gosto muito de escrever. Né? Eu tenho que ter uma coerência naquilo que eu escrevo e eu tenho um embasamento técnico, né? Necessário que a minha profissão me permitiu para eu tentar buscar a justiça fiscal, que é o mais importante, né? Nós queremos justiça fiscal no país. E eu tendo oportunidade, permitindo a vocês, me dando essa oportunidade, eu votarei quantas vezes for preciso, com o maior carinho. Elias Carneiro, obrigado pela participação aqui no Opinião Litoral. Boa sorte na continuidade da carreira, também nos artigos. Muito obrigado. A gente agradece a participação do Benjamin Rodrigues Lopes, do Marcelo Pavão, o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, de 15 para 1 ou pouco depois da meia-noite na reapresentação. Se você assistiu à tarde, uma ótima segunda metade da quarta-feira que você merece. Se você assistiu à noite, boa noite e até amanhã.